No palco ensanguentado da Segunda Guerra Mundial, a Europa era um cemitério de aço. Tanques alemães, com sua blindagem formidável e canhões de alto calibre, pareciam inabaláveis. Mas então, um som peculiar começou a ecoar pelos campos de batalha da França e da Bélgica. Um som que gelava o sangue dos mais experientes comandantes do eixo. O rugido de um M-18 Hellcat. A dura realidade se impunha. Suas tripulações tinham, no máximo, 3 minutos, antes que aquela ameaça de 90 km por hora desaparecesse no horizonte. Esta é a história de como a velocidade e a tática redefiniram a guerra blindada. A Segunda Guerra Mundial foi um conflito de escala e brutalidade sem precedentes, onde a inovação tecnológica desempenhou um papel crucial. No cenário da guerra mecanizada, a supremacia alemã em design de tanques e táticas de Blitzkrieg dominou os primeiros anos do conflito. Veículos como o Panzer IV, o Panther e, notavelmente, o temível Tiger estabeleceram um padrão de poder de fogo e blindagem que os aliados lutavam para igualar. Os tanques alemães eram máquinas imponentes, projetadas para resistir a impactos diretos e desferir golpes devastadores. A doutrina alemã enfatizava a força bruta e a proteção, confiando na espessura do aço para garantir a sobrevivência da tripulação e a eficácia no campo de batalha. No entanto, em meio a essa hegemonia blindada, surgiu uma resposta americana que desafiou as convenções. O M-18 Hellcat, oficialmente designado como Z-66mm Gun Motor Carriage M-18, não buscava superar os tanques alemães em blindagem ou poder de fogo bruto. Sua filosofia de design era radicalmente diferente: priorizar a velocidade e a agilidade. Enquanto os comandantes alemães confiavam na robustez de seus veículos para absorver o impacto inimigo, os engenheiros americanos apostaram na capacidade de desviar-se dele completamente. Esta abordagem, inicialmente vista com ceticismo por alguns, provaria ser uma das mais eficazes inovações táticas da guerra. A introdução do Hellcat no teatro europeu, a partir de meados de 1944, trouxe uma surpresa significativa para as forças do eixo. Acostumados a enfrentar tanques aliados que, embora numerosos, muitas vezes eram mais lentos e menos protegidos que seus próprios veículos, os alemães se viram diante de um adversário que operava em uma dimensão tática completamente nova. O som metálico das esteiras do Hellcat, seguido por seu motor radial continental R975 de 400 cavalos de potência, era um prenúncio de perigo iminente. Este rugido distinto não era apenas o som de um motor potente, era o som da velocidade, da imprevisibilidade e de uma ameaça que se movia mais rápido do que qualquer outro veículo blindado da época. Para as tripulações de tanques alemães, o Hellcat representava uma mudança fundamental no combate. Eles haviam desenvolvido táticas para engajar veículos inimigos com base em confrontos frontais ou flanqueamentos lentos e calculados. O Hellcat, contudo, desorganizava completamente essas táticas. Sua capacidade de acelerar a 90 km por hora significava que ele podia aparecer de forma inesperada, realizar um ataque rápido contra os flancos ou a retaguarda, menos blindados, de um Tiger ou Panther, e desaparecer antes que a pesada torre inimiga pudesse sequer girar para mirá-lo. Essa velocidade não era apenas um atributo técnico, era uma arma tática, capaz de gerar confusão e pânico. O M-18 Hellcat não era apenas um veículo blindado rápido, ele era uma declaração de intenções. Sua existência como um contraponto direto à superioridade blindada alemã marcou um momento de virada na doutrina de combate. Ele demonstrou que a inovação não se limitava a adicionar mais blindagem ou um canhão maior, mas também a repensar fundamentalmente a forma como os veículos eram usados na batalha.
O rugido do M-18 Hellcat nos campos de batalha da França e da Bélgica não era apenas o som de um motor. Era o som de uma nova era na guerra blindada, onde a agilidade e a inteligência tática começavam a superar a força bruta. Este veículo representou o início de uma lenda veloz, um verdadeiro inferno sobre rodas para aqueles que se viam em sua mira. A superioridade alemã no início da guerra não era apenas uma percepção. Era uma realidade brutal nos campos de batalha europeus. Tanques como o Tiger Bean e o Panther, introduzidos a partir de 1942 e 1943, respectivamente, representavam o ápice da engenharia blindada do eixo. O Tiger Bean, com sua blindagem frontal de até 100 milímetros e o formidável canhão de 88 milímetros, era capaz de destruir a maioria dos tanques aliados a longas distâncias, enquanto ele próprio era quase invulnerável a tiros frontais de muitos dos canhões inimigos da época. O Panther, por sua vez, combinava blindagem frontal inclinada, um canhão de 75 milímetros de alta velocidade e boa mobilidade, superando em muitos aspectos os M4 Shermans americanos e os Churchill britânicos. Essa ameaça impôs um desafio significativo às forças aliadas, que se viram em desvantagem tecnológica em confrontos diretos. Os tanques americanos M4 Sherman, embora produzidos em grande número e conhecidos por sua confiabilidade, eram frequentemente superados em blindagem e poder de fogo pelos seus equivalentes alemães mais pesados. A necessidade de uma solução urgente levou o Departamento de Material Bélico do Exército dos Estados Unidos a explorar novas filosofias de combate blindado. Em vez de tentar igualar a Alemanha em blindagem e peso, uma estratégia que demandaria tempo e recursos consideráveis, os americanos optaram por uma abordagem radicalmente diferente. A resposta americana materializou-se no desenvolvimento de veículos caça-tanques especializados, projetados para engajar e destruir os blindados inimigos, utilizando táticas de emboscada e flanqueamento, em vez de confrontos diretos. O M-18 Hellcat foi o ápice dessa filosofia, sendo concebido com uma premissa clara. Velocidade e precisão seriam seus principais atributos. Enquanto os comandantes alemães confiavam na blindagem espessa e no poder de fogo maciço de seus Panzers para dominar o campo de batalha, a doutrina americana para o Hellcat apostava na agilidade extrema. Esta era uma aposta ousada, que sacrificava a proteção robusta em favor de uma mobilidade sem precedentes, permitindo que o veículo se movesse, atacasse e escapasse antes que o inimigo pudesse reagir efetivamente. O Hellcat emergiu, portanto, como uma resposta direta e inovadora à superioridade blindada alemã, propondo que a velocidade e a tática poderiam, de fato, superar a pura força. A filosofia por trás do M-18 Hellcat era uma ruptura com a doutrina blindada convencional da época. Enquanto a maioria das nações se esforçava para aumentar a blindagem e o poder de fogo de seus veículos, os projetistas americanos, liderados por William S. Knudsen e posteriormente pelo engenheiro Harley Earl na Buick, concentraram-se em um único objetivo primordial: a velocidade. Este foco singular deu origem a um veículo que seria o mais rápido de sua categoria durante toda a Segunda Guerra Mundial, com a capacidade de atingir 90 km por hora em estradas pavimentadas. Para alcançar essa impressionante velocidade e uma mobilidade excepcional em terrenos acidentados, cada aspecto do design do Hellcat foi otimizado para a leveza. A construção utilizava uma abordagem de engenharia leve, empregando chapas de aço mais finas do que as encontradas na maioria dos tanques médios e pesados. A blindagem frontal, por exemplo, variava de apenas 12 a 25 milímetros, e as laterais e a traseira eram ainda mais finas, com cerca de 12 milímetros de espessura.
Em comparação, um tanque Panther alemão possuía uma blindagem frontal inclinada de 80 milímetros e o temível Tiger Primeau chegava a 100 milímetros na frente do casco e da torre. Esta diferença drástica significava que o Hellcat era vulnerável a praticamente qualquer arma antitanque alemã, mesmo a distâncias consideráveis. A compensação para essa vulnerabilidade era um motor radial Continental R975 de 9 cilindros, a gasolina, que entregava 400 cavalos de potência. Este motor, originalmente desenvolvido para aeronaves, foi adaptado para uso terrestre e combinado com o peso relativamente baixo do veículo, aproximadamente 17 toneladas, resultou em uma relação potência-peso excepcional de cerca de 23 cavalos por tonelada. Essa relação permitia ao Hellcat uma aceleração e uma agilidade sem paralelo no campo de batalha. A suspensão de barra de torção, um sistema robusto e eficiente, complementava o motor potente, garantindo que a velocidade pudesse ser mantida mesmo em terrenos irregulares, permitindo manobras rápidas e mudanças de direção abruptas no calor do combate. Comparado aos seus contemporâneos, o M-18 era uma anomalia. Enquanto o M4 Sherman americano atingia cerca de 48 km por hora e os Panzers alemães mais pesados, como o Tiger Pin, mal ultrapassavam os 45 km por hora, o Hellcat operava em uma liga própria. Essa velocidade não era apenas um número no papel. Ela era a essência de sua tática. A decisão de sacrificar a blindagem em prol da velocidade não foi tomada levianamente, mas era fundamental para a doutrina de uso do Hellcat. A ideia era que um veículo que não podia ser atingido não precisava de blindagem pesada. Em vez de absorver o impacto de um projétil inimigo, o Hellcat deveria evitá-lo completamente, utilizando sua velocidade para flanquear, emboscar e evadir. Essa filosofia exigia tripulações altamente treinadas e táticas de combate inovadoras que seriam exploradas nas campanhas europeias. O M-18 Hellcat não era apenas um veículo. Era a materialização de uma estratégia de combate onde a agilidade e a surpresa eram as armas mais potentes, redefinindo o que era possível para um veículo blindado no campo de batalha. O batismo de fogo do M-18 Hellcat ocorreu no cenário brutal da Europa Ocidental, a partir de meados de 1944. Após o desembarque na Normandia, em junho daquele ano, as forças aliadas iniciaram uma campanha terrestre intensa para libertar a França e, posteriormente, avançar pela Bélgica e Alemanha Ocidental. Foi nesse período crucial, entre 1944 e 1945, que o Hellcat demonstrou plenamente suas capacidades operacionais e táticas. Unidades como o 704 Batalhão de Caça-Tanques, parte do 4º Grupo de Exércitos do Zeppelin, foram das primeiras a empregar o M-18 em combate ativo na França. A paisagem variada, desde as densas bocagens normandas, ideais para emboscadas, até as planícies abertas da Bélgica e as florestas da Alemanha, tornou-se o palco onde o Hellcat desafiaria as táticas blindadas alemãs. Sua introdução nas linhas de frente coincidiu com a aceleração da ofensiva aliada, onde a capacidade de manobrar rapidamente e responder a ameaças blindadas em constante movimento era crucial. A chegada deste veículo causou um choque significativo entre as forças do eixo. Acostumados a enfrentar tanques aliados com características mais previsíveis em termos de velocidade e manobrabilidade, os comandantes alemães se viram diante de uma máquina que operava em um ritmo e com uma agilidade sem precedentes. Os primeiros relatos de seu desempenho destacavam não apenas sua capacidade de engajar e destruir blindados inimigos, mas, acima de tudo, a velocidade com que realizava essas ações e se reposicionava no campo de batalha.
Em confrontos iniciais, o Hellcat provou ser excepcionalmente eficaz em táticas de emboscada e flanqueamento. Sua velocidade permitia que as tripulações americanas manobrassem rapidamente para as laterais ou traseiras dos tanques alemães mais pesados, como os Panzers e Tigers, onde a blindagem era significativamente mais fina e vulnerável. Após disparar seu canhão de 76 milímetros, o M18 podia rapidamente mudar de posição, evitando o fogo de resposta e confundindo o inimigo sobre sua localização exata. Esta capacidade de atacar e evadir era uma novidade perturbadora para as tripulações alemãs, que muitas vezes se viam incapazes de reagir à ameaça antes que ela desaparecesse de vista. A surpresa não era apenas tática, era também psicológica. A velocidade do Hellcat gerava um elemento de incerteza e medo, forçando os alemães a reconsiderar suas próprias estratégias de defesa e ataque contra veículos blindados. A agilidade do M18 permitia-lhe superar obstáculos naturais e manobrar em terrenos que seriam intransponíveis para tanques mais pesados, ampliando seu raio de ação e a imprevisibilidade de seus ataques. Os primeiros meses de operação do M18 Hellcat na Europa Ocidental estabeleceram sua reputação como um adversário formidável, um caça-tanques que, com sua agilidade e precisão, começou a reverter a percepção de superioridade blindada alemã no campo de batalha, marcando o início de uma nova era no combate mecanizado. No campo de batalha, a experiência de um Hellcat em ação era singular. Para suas tripulações, o som metálico das esteiras cortando o terreno era constante, o vento açoitando os capacetes uma realidade e a capacidade de, em segundos, o veículo desaparecer da vista inimiga após um ataque, uma tática fundamental. Essa agilidade sem precedentes permitia táticas de atacar e evadir, hit and run, que eram impossíveis para outros veículos blindados da época. Um M18 podia surgir de uma cobertura, disparar seu canhão de 76 milímetros contra os flancos ou a retaguarda vulnerável de um tanque alemão e, antes que a torre pesada do inimigo pudesse girar completamente para mirar, já estava em movimento, reposicionando-se ou desaparecendo. Os flanqueamentos rápidos eram uma especialidade do Hellcat. Utilizando sua velocidade superior de 90 km por hora, ele podia contornar as posições inimigas, expondo as áreas menos blindadas dos Panzers e Tigers, que eram quase invulneráveis a ataques frontais. Essas manobras relâmpago desorganizavam as formações alemãs, forçando-as a dividir sua atenção e a reagir a ameaças vindas de múltiplos ângulos. A velocidade permitia que o Hellcat se posicionasse em locais inesperados, transformando o combate blindado em um jogo de gato e rato, onde o Hellcat era o predador ágil. As emboscadas também se tornaram mais eficazes com a presença do M18. Um Hellcat podia esperar escondido, lançar um ataque surpresa e, imediatamente após o disparo, recuar para uma nova posição, tornando extremamente difícil para o inimigo determinar a origem exata do ataque ou montar uma resposta coordenada. Essa capacidade de se mover com tal rapidez não apenas aumentava a letalidade do Hellcat, mas também gerava um profundo efeito psicológico nas tripulações alemãs. Elas se viam constantemente sob a ameaça de um adversário que não podiam fixar ou prever, o que minava a moral e a eficácia de suas operações. A velocidade do Hellcat redefiniu a dinâmica do confronto, transformando a agilidade tática em uma arma tão potente quanto o poder de fogo. A velocidade do M18 Hellcat, que o tornava um espectro fugaz no campo de batalha, gerou uma curiosidade peculiar entre as forças alemãs. Inicialmente, muitos comandantes e tripulações do eixo acreditavam que o Hellcat era, na verdade, um veículo de reconhecimento leve.
Essa percepção era compreensível, dada sua blindagem relativamente fina e sua capacidade de manobrar a 90 km por hora, características mais associadas a batedores do que a caça-tanques pesados. A doutrina alemã, fundamentada em veículos robustos e fortemente blindados para a destruição de tanques, tinha dificuldade em categorizar uma máquina tão ágil e aparentemente frágil como uma ameaça blindada primária. Eles esperavam encontrar tanques inimigos que se movessem de forma mais previsível, permitindo-lhes empregar suas táticas de combate de longa distância e aproveitar a superioridade de sua blindagem frontal. No entanto, essa crença inicial rapidamente se desfez diante da dura realidade dos confrontos. O que os alemães logo descobriram para seu terror era que o Hellcat não era apenas um veículo de reconhecimento veloz. Ele era um destruidor de tanques altamente eficaz. O canhão de 76 mm M1A1, M1A1C ou M1A2, montado em sua torre aberta, possuía um poder de penetração considerável, especialmente quando empregava munição perfurante de alta velocidade, conhecida como HVAP. Embora não fosse tão potente quanto o lendário canhão de 88 mm do Tiger, ou 75 mm de alta velocidade do Panther em termos de penetração frontal contra a blindagem mais espessa, ele era devastador contra os flancos e a retaguarda desses mesmos veículos. A surpresa e o terror eram palpáveis quando um Hellcat, que havia sido erroneamente identificado como uma unidade de reconhecimento, subitamente abria fogo, penetrando a blindagem lateral de um Panther ou a traseira de um Tiger. A capacidade do Hellcat de se posicionar rapidamente, utilizando sua velocidade para flanquear os pesados tanques alemães, significava que ele podia atacar precisamente onde eram mais vulneráveis. E blindagem lateral de um Panther, por exemplo, tinha apenas 40 a 50 milímetros de espessura, enquanto a traseira do Tiger Pro chegava a 80 milímetros, valores que o projétil de 76 milímetros do Hellcat podia perfurar com relativa facilidade a distâncias de combate típicas. A munição HVAP, em particular, aumentava significativamente a capacidade de penetração do Hellcat, tornando-o uma ameaça ainda maior contra as áreas menos protegidas dos blindados alemães. Essa exploração sistemática das vulnerabilidades laterais e traseiras dos blindados alemães transformou a percepção do Hellcat. Ele deixou de ser um mero incômodo rápido para se tornar uma ameaça letal e imprevisível. As tripulações alemãs, antes confiantes em sua blindagem frontal quase impenetrável, agora tinham que se preocupar com ataques vindos de qualquer direção, a qualquer momento. A velocidade do Hellcat não apenas permitia que ele se movesse rapidamente, mas também que entregasse um golpe devastador e desaparecesse antes que uma resposta eficaz pudesse ser montada. O canhão de 76 milímetros, combinado com a agilidade tática do veículo, provou ser uma combinação mortal, desmantelando a crença de que apenas a força bruta poderia prevalecer no combate blindado e forçando os alemães a enfrentar uma nova e aterrorizante realidade no campo de batalha. O sucesso operacional do M-18 Hellcat no teatro europeu, especialmente entre 1944 e 1945, teve uma consequência profunda na doutrina de combate blindado. Ele redefiniu o conceito de guerra mecanizada, demonstrando de forma inequívoca que a velocidade e a tática podiam superar a pura força bruta. Antes do Hellcat, a tendência era a de veículos cada vez mais pesados e blindados, com canhões de maior calibre, numa corrida armamentista de proteção e poder de fogo. O Hellcat, contudo, provou que um veículo mais leve, com blindagem sacrificada em favor da agilidade, poderia ser igualmente, ou até mais, eficaz contra adversários superiores em peso e proteção.
Essa lição fundamental influenciou o desenvolvimento de futuras gerações de blindados em todo o mundo. A importância da mobilidade, antes subestimada em comparação com a blindagem, passou a ser um pilar central no design de novos tanques e caça-tanques. Desenvolvedores começaram a buscar um equilíbrio mais refinado entre proteção, poder de fogo e, crucialmente, mobilidade. Tanques da Guerra Fria, como o Leopard 1 alemão e o AMX-30 francês, por exemplo, adotaram filosofias que priorizavam a velocidade e a agilidade, argumentando que a melhor defesa contra um projétil antitanque era não ser atingido. Mesmo tanques mais pesados e modernos, como o M1 Abrams americano, incorporam motores potentes e suspensões avançadas para garantir que, apesar de sua massa, possam manobrar rapidamente no campo de batalha. O legado do Hellcat não foi o de um veículo que inaugurou uma era de tanques leves e frágeis, mas sim de um que consolidou a ideia de que a capacidade de manobra rápida, flanqueamento e reposicionamento estratégico é tão vital quanto a espessura da blindagem ou o calibre do canhão. Ele estabeleceu um precedente para a guerra blindada pós-guerra, onde a agilidade tática se tornou um componente indispensável para a vitória. O M18 Hellcat, com sua filosofia de design que priorizava a velocidade sobre a blindagem, representou a capacidade de inovação e adaptação das forças americanas diante de um adversário formidável. Ele não foi apenas mais um veículo adicionado ao arsenal aliado. Foi uma resposta estratégica e tática à superioridade inicial dos tanques alemães. A aposta na agilidade, em vez da força bruta, demonstrou que a engenhosidade no campo de batalha podia reverter desvantagens tecnológicas e doutrinárias, desafiando as convenções estabelecidas da guerra blindada. Este caça-tanques provou que a velocidade, quando aliada a táticas inteligentes de atacar e evadir, flanqueamento rápido e emboscadas precisas, era uma arma devastadora. Ele desorientou as tripulações alemãs, forçando-as a lidar com uma ameaça que se movia mais rápido do que podiam reagir, atacando suas vulnerabilidades e desaparecendo antes de sofrer retaliação. O Hellcat não apenas destruiu tanques inimigos, ele corroeu a confiança na invulnerabilidade da blindagem pesada e introduziu um novo paradigma de combate blindado, onde a mobilidade se tornou um fator decisivo. Assim, o M18 Hellcat foi a prova viva de que a inovação americana podia correr e vencer mais rápido que o medo. Ele simbolizou mais do que um avanço tecnológico. Ele representou uma virada na mentalidade da guerra, onde a inteligência tática e a capacidade de adaptação se mostraram tão cruciais quanto o poder de fogo bruto. A sua história é um testamento duradouro de que nem sempre a força esmagadora é o caminho para a vitória, mas sim a capacidade de pensar diferente, de inovar e de se mover com uma velocidade que supera até mesmo a hesitação do inimigo. O legado do Hellcat perdura como um lembrete da importância da agilidade e da tática no campo de batalha moderno, influenciando o design e a doutrina de veículos blindados por décadas após a Segunda Guerra Mundial.